Então vamos lá. Primeiro passo, primeiro assunto que eu quero trabalhar com você são os direitos constitucionais eleitorais. Porque todo assunto de direito, o ideal é que você comece pela Constituição. Começando pela Constituição, tudo fica mais fácil. Bom, no que tange a Constituição, o que ela traz aqui para nós? Primeiro passo. Vamos tratar aqui, antes de adentrar a lei, vamos te dar umas dicas para você. Direito eleitoral, ela faz parte do direito público, ou seja, é um ramo do direito público, que objetiva o quê? Que objetiva regulamentar como é que vão funcionar as eleições. Então, sob esse contexto, o que eu vou lhe chamar a atenção? Que o direito eleitoral é o ramo do direito público. Então, atenção aqui comigo. Nas questões, eles perguntam para você que o direito eleitoral, ele funciona e ele trabalha como ramo de direito privado. Falsa! Não é privado, é ramo de direito público. Essa é a primeira dica. Segunda dica aqui. Normalmente o candidato ele tem muita dúvida o que é sufrágio, o que é escrutínio, o que é voto. Então vamos lá. Sufrágio nada mais é do que o direito de votar e ser votado. Então, ou seja, o sufrágio ele é amplo. O sufrágio ele é o direito do cidadão de poder participar das decisões do Estado. Perfeito? Então anota isso, que o sufrágio é o direito do cidadão de poder participar do Estado. Essa é a primeira dica. Agora, o voto é a exteriorização daquele direito. O voto nada mais é do que a materialização de um direito, que é a escolha. O voto é a materialização da escolha. Não esquece isso para o concurso. Já o escrutínio é a forma pela qual, não é, se dá o voto. Porque o voto ele pode ser aberto ou fechado, secreto ou não. Veja, por exemplo, o que você acompanhou no impeachment. Você não viu os deputados, cada um indo, né, no microfone e dizendo se era ou não favorável pela admissibilidade do processo de impeachment? Então aquilo não é um voto. Aquilo é o chamado, a forma do voto que se chama escrutínio. Naquela opinião, naquela situação, o voto ele foi aberto. Ele não foi secreto, ele foi, obviamente, aberto. Então essas definições básicas fazem muita diferença. Outro detalhe, só pode ser eleitor aqui no Brasil, brasileiro, nato ou naturalizado. Claro que existe aí uma interligação muito interessante no que tange com os portugueses, ou seja, países ou colônias, ex-colônias de Portugal. Então, via de regra, o cidadão brasileiro, ele que tem direitos eleitorais. O estrangeiro não tem direito eleitoral no Brasil. Deixa isso bem claro para você também, que é uma coisa muito comum em prova. Outro ponto também importante, nacionalidade. Existem alguns cargos que são específicos de brasileiro. Ou seja, que seriam quem? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, assim como também o quê? Membros de carreira diplomática. Essas pessoas, e Forças Armadas também, só podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Diante disso, a nacionalidade, a partir do artigo 12 da Constituição, também é um assunto de suma importância para nós. Bom, mas a Constituição aqui, como você pode ver no slide, ora apresentado, que a soberania popular, o que é soberano? Soberano é quando o Estado ele tem autonomia nas suas decisões. Então, soberania é quando o Estado tem autonomia diante de suas decisões. Será exercido pelo sufrágio universal. O que seria sufrágio universal? E veja que a lei é clara. Ela fala em sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Sufrágio, repetindo, universal. As pessoas têm direito de votar e também de serem votados, respeitados alguns requisitos, como, por exemplo, a idade mínima. Por exemplo, para ser presidente da República, tem uma idade mínima, 35 anos. Para ser governador, 30. E assim sucessivamente. Pelo voto direto e secreto. O que seria um voto direto? Não existe mais o voto por procuração. O voto por procuração não é mais possível.
Tá ok? Com igual valor para todos e nos termos da lei, no que tange ao quê? Como que o povo pode, além do voto, também exteriorizar o seu direito de participar das relações, vamos imaginar aqui, eleitorais. É através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. O que seria plebiscito? Plebiscito é a consulta prévia do povo antes de fazer a lei. O plebiscito, repetindo, é a consulta prévia. Porque como isso cai em questões? É a consulta posterior. Não, é a consulta prévia. Exemplo disso que nós estamos vivendo na atualidade. Reza a lenda, se o impeachment não for aprovado no Senado Federal, automaticamente a ex-presidente ou a presidente afastada da República, Dilma Rousseff, voltará a exercer o seu cargo. E ela está propondo que seja feito um plebiscito para que ocorra ou não eleições antecipadas para a presidência da República. Olha que interessante. Mas no caso de plebiscito, só é cabível através de um decreto legislativo. Então anota isso, que o plebiscito só é possível através de um decreto legislativo e que necessariamente tem que passar pela aprovação do Congresso Nacional. O plebiscito ele não pode ser utilizado em situações muito simples, e sim em situações mais complexas. Por exemplo, são direitos constitucionais, administrativos. Isso pode ser matéria de qualquer plebiscito, que é a opinião do povo antes de fazer a lei. Já o referendo seria o quê? É a opinião do povo depois de elaborada a lei. Então o referendo é diferente. O referendo funciona de que maneira? Primeiro o povo é feita a lei. E depois o povo vai o quê? Aceitar ou não aquela situação. Ou seja, o referendo ele tem exatamente esse escopo, de fazer a consulta depois da lei. Então, plebiscito, prévio, antes. Referendo, referendo. Referendo vem autenticar, vem concordar, sempre depois. Preciso falar como isso cai nas questões? Sempre, obviamente, de forma misturada. Já a iniciativa popular nada mais é do que uma ação. Uma ação que é proposta com o objetivo de regulamentar algum ponto que não foi regulamentado pelo Poder Legislativo. A iniciativa popular tem vários requisitos, como veremos mais adiante. Mas, a priori, a iniciativa popular tem o quê? O interesse do povo, mas tem que ter pelo menos uma quantidade mínima de assinaturas de eleitores daquela região. Então é importante que você saiba sobre isso, porque iniciativa popular é quando o povo, não é que o povo faz a lei, mas o povo quer uma lei e leva essa ideia para os congressistas, Câmara e Senado. E uma vez que lá é recebida, eles votarão. Mas detalhe, não é porque o povo quer a lei que automaticamente essa lei sairá, porque isso vai depender, com certeza, de aprovação ou não do Congresso Nacional e sanção da Presidência da República. Então esse é o pontapé inicial aqui no que tange a direitos constitucionais eleitorais. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é exatamente o quê? O alistamento eleitoral e o voto. Por quê? Tanto o alistamento eleitoral e o voto no Brasil, ele pode ser facultativo, como ele pode ser obrigatório. Professor, eu não quero votar. Qual a consequência disso? Se quer uma questão dessa para você, não é? Se porventura, que é uma questão de sentido, o eleitor não quer votar, ele pode justificar e pagar uma multa, tá ok? Simples assim, e nunca votar. Outra opinião, e se ele não votar e nem justificar, aí será cancelado o seu título de eleitor. Nenhum brasileiro perde direitos políticos no Brasil. Os direitos políticos, eles podem ser suspensos, mas nunca, nenhum brasileiro pode perder direito político. Vou dar um exemplo. Fernando Collor de Mello
ex-presidente da República, hoje senador da República. Quando ele foi impeachmentado em 92, lembra? Né? Muitos de vocês se lembram, eu me lembro muito bem que eu fui um cara pintado, enfim, lembro muito bem disso. O Collor, quando foi impeachmentado, ele foi o quê? Ficou suspenso os seus direitos políticos por 8 anos. Ou seja, até o ano de 2000, o ex-presidente Fernando Collor de Mello não pôde participar de nenhuma eleição. Mas depois disso, obviamente, ele participou, tentou até ser candidato a prefeito aqui em São Paulo, e aí se elegeu como senador pelo seu estado, por Alagoas. E hoje é como um dos membros do Senado. Olha como o mundo dá volta, né? Ele que foi impeachmentado, ele está fazendo uma votação de um impeachment de um novo presidente, né? Ou seja, um outro presidente, um ex-presidente está votando contra ou a favor de uma presidente. Vai entender como as coisas acontecem na vida. Mas veja que nem o Collor, e se a Dilma for impeachmentada, o professor realmente bateu o martelo e impeachmentou, ela terá os direitos políticos suspensos. Suspenso. Isso também está acontecendo com a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina. Inclusive, essa semana, os seus bens já foram bloqueados. Porque a nossa queridíssima ex-presidente da Argentina, ela fez o quê? Ela desviou diversos valores. Aqui no Brasil é a pedalada fiscal. Na Argentina são desvio de valores ou empréstimos para conhecidos sem aplicação de juros. Então esse foi o motivo do bloqueio dela. Pode ser suspenso seus direitos? Também pode. Agora vem cá. Quem é obrigado a votar? É obrigado a votar os maiores de 18 anos de idade. Então os maiores de 18 são obrigados a votar, mesmo que eles sejam o quê? Emancipados. Se ele for emancipado, deve ser respeitado o prazo de 18 anos. Professor, eu tenho 16 anos, eu sou emancipado. Eu tenho que votar? Não. Você só é obrigado a votar quando completar 18 anos. E sempre lembrando que os 18 anos completos. Ou seja, no dia da eleição, a pessoa que tiver 18 anos, ela pode votar. Olha que engraçado isso. Mas, professor, eu faço 18 anos um dia antes da eleição. Eu tenho que ter já regularizado o meu título? Com certeza, e fazer a sua devida votação. Agora, também o voto, ele é facultativo. Para quem? Para os analfabetos. Os analfabetos, até década de 30, eles não podiam votar, eles eram proibidos. O voto era chamado censitário, né? Era pelo valor econômico da pessoa. Mas hoje o analfabeto, ele pode votar. E até brincamos com isso, né? O analfabeto, ele leva a sua colinha com o número dos seus candidatos. Vamos falar aqui, quando adentrarmos em código eleitoral, nós vamos falar muito de urna eletrônica. Então o analfabeto, ele pode ou não pode votar, ok? Quem também é facultativo? Os maiores de 70 anos de idade. Os maiores de 70 anos também são facultativos, não vão ter prejuízo nenhum. E ainda são facultativos os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então presta atenção, porque nas questões cai de que maneira para nós? Normalmente é uma questão em que ele vai atender aqui, ele vai se atentar, vai se apegar a qual situação? A exatamente a mistura do voto obrigatório e do voto facultativo. Mistura esses dois assuntos, normalmente o aluno se confunde. Então esse é o ponto principal. Vamos para o próximo tema aqui para você. Vamos lá. Isso. Quem não pode se alistar? Agora aqui é uma proibição de quem não pode se alistar. Não poderá se alistar como eleitores os estrangeiros ou, no que tange aos militares, os chamados conscritos. Quem são os conscritos? Conscritos são aqueles que estão prestando o serviço de militar obrigatório. Sabe aquele garoto que vai fazer 18 anos aquele ano? E é chamado para servir as Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica? Esse menino, ele não pode se alistar e não tem obrigatoriedade de voto. Nem o estrangeiro e nem o militar, mas nas questões tem que estar exatamente isso. Militar conscrito.
conscrito. Porque você vai ver mais para frente que o militar, depois de 10 anos de carreira, ele pode até se eleger, não apenas votar, mas também poderá se eleger como um cargo aí de escolha. Então os conscritos fazem toda essa diferença, tá? Vamos ver aqui. Outro ponto. São condições de elegibilidade. São condições de elegibilidade, ou seja, quais são as condições para que a pessoa seja eleita? Quais são as condições para que a pessoa seja eleita? Primeiro, a nacionalidade brasileira. Em outras palavras, só pode ser brasileiro, só pode ser eleito aquele que tem a nacionalidade. Aqui pode ser tanto nato ou naturalizado. Você sabe que nato ou nasceu no Brasil, ou é filho de brasileiro, ou naturalizado aquele que veio de fora e, consequentemente, principalmente se tiver ligação com países de língua portuguesa. Outra dica para ser elegível é o pleno exercício de seus direitos políticos. Pleno exercício de seus direitos políticos é aquela situação que a pessoa não está devendo absolutamente nada para a justiça eleitoral. Como, por exemplo, um ex-candidato que não prestou contas, tá? Então, o exercício não está correto dele. Terceiro ponto, o alistamento eleitoral. É imprescindível o alistamento eleitoral para que a pessoa também seja elegível. Outro ponto, domicílio eleitoral na circunscrição. O domicílio eleitoral é onde a pessoa tem a sua vida. Domicílio eleitoral é onde a pessoa tem a sua o quê? Tem a sua, imaginemos aqui, os seus bens, seu trabalho, sua família. Então, nas questões, que é de que maneira para você? O que é considerado domicílio eleitoral? Domicílio eleitoral é aquele onde a pessoa tem a sua vida. E também é obrigatória a filiação partidária. No Brasil, a pessoa só pode ser eleita se ela estiver ligada a um determinado partido político. Se ela não estiver filiada a um partido político, consequentemente, ele, candidato, nem pode ter a sua inscrição deferida. Por quê? Porque ele não terá a sua inscrição deferida por um motivo extremamente simples. Porque no Brasil, hoje, exige a ligação do candidato com o partido político. Maravilha. Bom, outras observações agora, o que é extremamente comum na prova, não é? A idade mínima para que você possa se candidatar. Então, como essa questão pode cair? Qual a idade mínima para que a pessoa ela possa se candidatar dentro do Brasil? Primeiro, para presidente, vice-presidente da República e senador, a idade mínima é de 35 anos. Pergunto, são 35 anos de idade na data da eleição ou na data da posse? Na eleição ou da posse? É sempre na data da posse. São 35 anos na data da posse. Ótimo. Segundo ponto que eu te chamo a atenção aqui. 30 anos para governador, vice-governador ou para o Distrito Federal. 30 anos também para o governador, sem problema nenhum. Tá bom? Beleza? Mas, vamos lá, vou exigir mais 1 minuto de sua atenção aí. Aguenta aí. 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Ou seja, 21 anos de idade da data da posse para carreira de deputado ou prefeito. E 18 anos, que é a idade mínima que nós temos para vereador. Então, grave muito bem essas observações que você está vendo aqui, que é exatamente a idade mínima para que a pessoa possa ser eleita para o determinado cargo. Mas grava aí, essa idade tem que ser necessariamente na data da posse. Com isso, fechamos o assunto e eu espero você nos próximos blocos. Tchau!